E já aqui com a gente, o jornalista, professor, palestrante, apresentador de eventos e sócio da Dynamos Comunicação, João Paulo Bachega, para falarmos sobre os desafios da oratória. Boa tarde, João. Boa tarde, Seja Bia. bem-vindo. Boa tarde, Cíntia. Boa Muito tarde, João. obrigado. Uma alegria estar aqui de volta depois de tanto tempo. Essa pandemia impediu, né, que Verdade. nós nos víssemos, que as pessoas se frequentassem. Então, estar aqui de novo na rádio, que eu adoro tanto, é uma alegria. Muito obrigado pelo convite. E apesar de você já ser da casa, a gente tem ouvintes novos e eu vou te convidar a se apresentar novamente, contar quem é o João e um pouquinho da sua trajetória tão rica, com tanta experiência. Pois é, tem que tomar um fôlego, né, Bia, para falar. Para falar tudo, né? Ia brincar com você sobre isso também. E já vamos começar com a oratória. Respiro. Pois é. Eu sou jornalista, né? Me formei em 2003. Olha, já faz tempo, hein? Lá na PUC Campinas. Olha, E tive... você soube chat, então. É mesmo? É. Toca aqui. Isso. Damos um soquinho aqui. Me formei em 2003 e tive uma carreira, boa parte da carreira, dedicada à televisão. Com o tempo, eu fui fazer assessoria de imprensa e aí já passei por diversos lugares, né? Eu comecei numa TV pública em Santa Bárbara do Oeste, afiliada da TV Cultura, na TV Cultura de lá. Depois trabalhei na TV Mix, quando a TV Mix ainda estava no ar apenas lá em Pirassununga, depois ela foi trazida a Limeira. Depois fui fazer assessoria de imprensa na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, na Câmara Municipal de Limeira, onde eu ajudei a implementar o departamento de assessoria de imprensa. Depois fui para São Paulo. Eu fui repórter lá por 5 anos no Portal Terra, que me rendeu oportunidades assim fantásticas de coberturas no Brasil, no exterior. E aí recebi o convite para voltar a Limeira, para trabalhar na prefeitura com cerimonial e protocolo. Fiquei lá por 4 anos, até abrir a minha empresa juntamente com a Graziela Félix, que é a Dynamos Comunicação. Então hoje nós cuidamos da comunicação de diversas empresas, de órgãos do poder público e de profissionais autônomos. E além disso, apresento os eventos, celebro casamentos, uma série de coisas. Uau! Quem está respirando aqui, né, somos nós. É E um isso abraço aí para a Grazi também, que está nos acompanhando. E eu vou fazer um coração, ela deve estar assistindo, um coração para Grazi. Isso aí, obrigada também pra Grazi, que está aí nos acompanhando. E, João, a gente também sabe que você dá cursos de oratória, né? Isso. A gente queria saber, né, o que é e qual a importância da oratória. E, afinal, porque é o maior medo da humanidade é falar em público, né? A gente estava comentando aqui no primeiro bloco, eu e a Cíntia, a gente estava relembrando, né, nossos momentos. Eu, por exemplo, na escola, eu tinha muito medo de falar em público na hora de apresentar um trabalho, Isso é na muito frequente. faculdade também, né? E a gente também estava falando aqui agora que a gente acha que, às vezes, a jornalista já nasce pronto para falar, né? Na faculdade eu tinha muita Só que vergonha de não. falar. Pelo contrário. A oratória nada mais é a arte de você conseguir se comunicar com clareza, com eficácia, passar a sua mensagem e ser entendido com eficácia, né? E para quem que ela é importante? Para todo mundo. Para você que está aí ouvindo, almoçando com a sua família, às vezes você não consegue falar com a sua mãe com liberdade. Às vezes você não consegue conversar com o seu marido. Tem pessoas que não conseguem se comunicar dentro de casa. Para essas pessoas, extremamente importante. Para a gente no nosso emprego, tem gente que não consegue pedir um aumento anos depois. Tem gente que numa entrevista de emprego não consegue se vender, apresentar o próprio currículo. Tem professores que sofrem demais diante de uma sala de aula. E é isso que você falou. Tem algumas profissões que lá no nosso imaginário a gente acha que aquele profissional saiu do forno da faculdade pronto para falar. Jornalista, professor, advogado, médico, pessoas que estão em contato direto com o público. Essas pessoas estão em grandes quantidades nos nossos cursos, porque a academia não prepara a pessoa para falar diante de uma plateia ou para atender apenas uma pessoa. Quando a gente fala público, pode ser uma plateia com 50 pessoas ou pode ser você e apenas mais uma outra pessoa, Muito né? bom trazer esse Exato. esclarecimento para a gente tirar essa mística de que é só alguém diante de um palco, diante de uma plateia enorme, e por isso talvez causasse tanto medo, tanta vergonha. Exatamente. Então, público é você e mais uma pessoa, ou você com uma plateia de 500 pessoas. As técnicas são as mesmas, a gente vai falar de algumas, então é importante para todos nós. E aqui trago uma informação muito relevante. Eu sempre fui um menino muito tímido. Quando eu optei por fazer jornalismo, a minha mãe me perguntou: você tem certeza? Você é tão fechado? Você é tão tímido?
E eu insisti, que bom que eu insisti. É claro que a minha mãe não queria frustrar os meus planos futuros, né? Ela queria dar um olhar de quem estava de fora, né? De um Mãe é terceiro. mãe, Mãe é né? mãe, né? Mãe. E quando eu entrei para a faculdade, eu comecei ali a desenhar um personagem que eu queria ser. Então eu comecei a ser chefe de turma, fui ser o orador da formatura. Então quando a gente começa a não fugir de situações que poderiam nos constranger ou nos deixar tímidos, nós vamos nos colocando em protagonismo o tempo todo. Então essa já é a primeira dica. Foi chamado para cantar o bingo da igreja? Vai. Foi chamado para fazer uma leitura na missa? Vai. Foi chamado para coordenar a pastoral? Vá. Assuma posições de protagonismo, mesmo sem você se sentir preparado. Vai se preparando no caminho e está tudo certo. Está tudo bem. Não fuja, porque essas situações nos levam a nos moldar, inclusive, né, enquanto posicionamento, seja corporal, vocal, para situações que antes a gente fugiria. Primeira dica já está dada. Eu tenho uma dúvida em cima dessa dica. Diga. Porque quando a gente tem esse medo, esse receio, o nervosismo pega, o nosso corpo acaba, né? A gente dá uma tremida, a voz gagueja. Então, e mesmo com esse receio e de repente gaguejar ou não fazer uma boa apresentação, uma boa fala e receber alguma crítica, e isso te dá aquela travada, como que eu consigo continuar adiante? Porque as críticas, a gente sabe que são positivas, são construtivas, mas nem todas. Algumas chegam que pegam a gente de jeito. É verdade. Aí como que a gente ultrapassa esse degrau aí também? O que está muito implícito na sua pergunta é o medo do julgamento. Isso. Isso é o que nos causa o temor. O que será que vão achar do meu cabelo? O que será que vão achar do meu sotaque? O que será que vão achar do meu português? O que será que vão achar do meu conteúdo, dos meus slides? E a gente começa a se sabotar. Nós mesmos começamos a nos fragilizar. Pode ser que na plateia estejam pessoas que queiram nos atacar? Acontece, a pessoa que se levanta e sai no meio da sua fala. Mas acontece diversas situações que não tem nada a ver conosco, que nos fragilizam, e a gente tem que entender que não é com a gente. Por exemplo, um professor que tem diante de uma sala 50 alunos no horário noturno, alguém vai dormir. E não tem nada a ver com o conteúdo daquele professor ou com a capacidade dele envolver a sala. Aquela pessoa trabalhou o dia inteiro. Então esse é um exemplo que não pode fazer com que a pessoa que esteja à frente do público se sinta menor. Ou tocou o telefone, a pessoa saiu. Ou a pessoa está ali digitando. Às vezes tem um parente no hospital, o cachorro no veterinário, é alguma urgência. Então a gente começa a ver algumas movimentações de plateia e a gente começa a ficar pessoal, incomodado. é pra mim. É tudo contra mim. Leva tudo pro pessoal, exatamente. Exato. E aí a gente se dá muita importância, não é verdade? Porque não é com a gente. As pessoas estão em universos paralelos o tempo todo. Então nós temos, primeiro, então, o medo do julgamento que está na nossa cabeça e essas movimentações que eu costumo chamar de sabotagem. São os sabotadores na nossa plateia. Intencionais ou não. Ou não. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa. Pega uma cúpula imaginária, uma redoma, e vai colocando essas pessoas embaixo de redomas. A partir daquele momento, elas estão isoladas. Você não olha mais para elas. Você vai localizar na sua plateia aquelas pessoas que estejam balançando a cabeça, concordando com você, fotografando você, tomando nota, cutucou alguém, mostrou o seu slide. São essas pessoas que nós chamamos de anjos. Elas estão ali nos amparando. Conspirando a favor do nos apresentador. apoiando. Vai procurando essas pessoas que estão apoiando você. Porque sempre tem, né, João? Sempre Alguém, tem, né? sempre tem. Contudo, não vai focar em duas pessoas e passar a sua fala inteira falando para essas duas pessoas, na hipótese de a gente estar falando de uma aula ou de uma palestra, né? Com o tempo, a sua fala pode se tornar tão interessante que esses sabotadores que estão embaixo da sua redoma podem se tornar, inclusive, os seus anjos. Eles podem ouvir algo interessante que você disse e eles voltam a prestar atenção em você. Então o que você faz? Tira a redoma dele e ele vai virar o seu anjo. Isso acontece muito, gente. E vocês vão sentir, quando vocês colocarem em prática, vocês que estão em casa inclusive, Sim. que isso te deixa muito mais seguro. Porque às vezes você se prepara de um jeito e deixa ser sabotado por diversas pessoas. Ainda assim, terminou, recebeu críticas, ouça todas. Algumas têm fundamentação? Na maior parte das vezes tem. E é muito importante a gente receber uma avaliação. A avaliação do pós, a avaliação que é feita depois da sua apresentação, ela é importantíssima. Porque às vezes você falou super bem, mas você ficou parado em um mesmo lugar no cantinho de um palco, por exemplo.
completamente errado. As pessoas que estavam em outra região da sala não foram atendidas por você, que estava lá no outro canto. Então, essas orientações, comentários que acontecem pós-fala, a gente ouve tudo e a gente usa como degrauzinho para melhorar. Perfeito. Eu achei bacana esclarecer, porque a gente. É facinho, né? Confundir essa questão, né, de ser julgado, o medo de ser julgado, e com a Exato. nossa própria limitação e saber onde precisa melhorar para Exatamente. usar as técnicas de oratória, né? De Porque uma maneira mais eficaz. a plateia, ela vai sempre ter uma opinião sobre aquele conteúdo. Isso é inerente ao ser humano. A gente está avaliando as pessoas o tempo inteiro. A gente está julgando as pessoas o tempo inteiro. O que você não pode fazer, enquanto palestrante, professor, enquanto interlocutor que está ali falando, é deixar se sabotar. Pelo contrário, se você se preparou para aquele momento, siga da melhor forma possível. E aí, gente, a gente não pode esquecer da preparação, né? Que é outra dica muito relevante que a gente pode falar daqui a pouquinho também. Sim. Com certeza. E a gente também teve essa questão da pandemia, né, João? Foi. Que introduziu o cenário virtual na nossa vida. E para apresentações virtuais, você tem também alguma dica em especial, assim? Porque, por exemplo, essa questão do palco, né, da movimentação. Uhum. No ambiente virtual não vai ter muito, né, como É. você fazer algum movimento corporal e tudo mais, né? As nossas mãos estabanadas. Posso pôr na sua pergunta? É, os italianos, A gente fala né? muito das nossas mãos. A gente tenta segurar, mas a mãozinha tá sempre assim, Gente, agitando. Eu sou muito assim. É maravilhoso. Mostrem as mãos o tempo inteiro. Então já vou dar essa dica, Olha, né? que bom então. Eu e a Estamos Cíntia novos. tiramos Como 10. é o posicionamento de mãos e braços? Sempre acima da linha da cintura, na frente do tronco. Esqueçam a partir de hoje essa coisa de colocar as mãos no bolso de trás, no bolso da frente, cruzar os braços, cruzar a mão. Toda vez que a gente cruza alguma coisa, a gente está se fechando e demonstrando alguma fragilidade. Seja timidez, seja que você não se preparou o suficiente para estar ali, a pessoa que se balança na cadeira, aquela pessoa ela está impaciente, ela está incomodada, ela quer sair dali. Então as mãos, elas estão sempre na frente do corpo e gesticulando. As mãos, elas complementam sempre o que a gente fala. Tem essa questão do italiano, né? Eu gosto muito desse ditado, porque, gente, todas as raças têm duas mãos. É que o italiano se Se tornou... amarrar a mão assim, você não fala. A não ser por alguma deficiência, né, que a pessoa não tenha um dos membros, todas as pessoas têm duas mãos. Então, utilize, gesticule. Não é só o descendente de italiano que vai utilizar as mãos para se comunicar. Os japoneses, os coreanos, os orientais, que são mais discretos, também se comunicam com as mãos. Então, elas complementam sempre o que a gente está falando. Contudo, tomar cuidado com alguns gestos. Hoje em dia, alguns gestos têm dupla conotação. Cuidado. Isso distrai plateia. Não dá para fazer aqui, porque assim, a gente brinca em um ambiente onde nós não estamos sendo filmados, né? Sim. Mas tem alguns gestos que são complicados. Só se vigie em relação a isso. E aí a crítica de quem assiste é muito importante. João, você fez tal gesto enquanto você estava falando, a fila inteira de trás riu. E era uma coisa super séria que você estava falando. Ok, a partir da próxima palestra, apresentação, entrevista, eu vou começar a me vigiar. Então as críticas são sempre positivas em relação a isso. Agora, a pandemia. Eu costumo dizer que nós temos no nosso dia a dia diversos recursos que a gente vai evitando. Por exemplo, videoconferência. O quanto a gente fugiu disso? Não é? Sim. Por exemplo, o WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp. Eu prefiro conversar pessoalmente. Eu odeio tal... Veio a pandemia, jogou todo mundo no ambiente virtual. E Sim. quem não gostava, não Sinto teve muito. escolha. Sinto muito. Corre atrás do seu prejuízo. E aí, quem se sobressaiu? Quem já estava preparado. Quem já falava bem, inclusive, nos ambientes digitais. E aí, Bia, toda vez que a gente fala, a gente está sempre em um ambiente cênico. Por exemplo, quem me acompanha agora, pelo vídeo, né, nas plataformas da Rádio Magnífica, me vê que o meu ambiente cênico é esse daqui. Então eu tenho que explorar esse ambiente da melhor forma possível. É claro que eu não tenho que fazer uma dança porque eu estou nesse retângulo, mas é aqui que eu estou. As pessoas precisam ser chamadas para olhar para o meu quadradinho enquanto eu estou falando. Quando a gente está no Zoom, no Google Meet, é a mesma coisa. Você precisa utilizar. Não é porque você está ali que você vai esconder a mão embaixo da mesa e ficar ali de uma forma constrangida, tímido. Então, utilize a sua telinha, seja ela qual for, do Story,
do YouTube, das redes sociais, utilize da melhor forma. Qual é a melhor forma? Pense sempre no seu fundo. Você quer passar uma imagem séria, não vai me dar uma entrevista com ursinhos de pelúcia no fundo, porque o seu quarto é infantil. Você entrou numa entrevista por Skype na Rádio Magnífica, a mãe vai ter que ficar com o filho um pouquinho no quarto. O menino não vai passar sem camisa, gritando com o cachorro no colo. Então, nós passamos sempre mensagens pelas nossas telas. Vigiem isso. Ai, João, mas eu não tenho roupa. Gente, usa uma roupa clarinha, mais neutra. Não vai se encher de listras, estampas. As imagens não captam isso de uma maneira bonita. Fica mais sóbrio. Procura um fundo neutro, senta de frente para uma janela para ter claridade. iluminação. Ah, eu não tenho ring light, não tem problema, vai lá perto de uma janela. Então, o ambiente digital, sim, se tornou necessário, a pandemia nos impôs, e para mim, Bia, é um caminho sem volta. E eu comemoro isso, acho ótimo, otimizou muito a nossa vida. Quebra barreiras, né? Nossa, a gente tinha que viajar até São Paulo para fazer uma reunião tão simples. Hoje em dia está todo mundo na videoconferência resolvendo as coisas. Tornou a vida de todo mundo muito mais fácil, mais prática. Então, utilizem suas telas, contudo, vigiem essas questões. De fundo, cênico, não estou falando para você reformar a sua casa, pelo amor de Deus. Um Mas com banner, essas talvez, dicas. uma cortina, algo assim que possa adaptar. Exato. No- Procura um fundo neutro. Coloca uma roupa neutra, senta de frente para uma janela e está resolvido. E coloca a sua mão para o povo ver você falando. Ocupa espaço. Ocupa o espaço. seu espaço. Exato. No espaço cênico de um palco, por exemplo, Cíntia, vamos pegar um palestrante aí. Sim. Ele está diante de 200 pessoas. 100 pessoas de um lado, mais 100 pessoas do outro. O que ele deve fazer para manter a atenção das pessoas? Nós costumamos chamar de manter as zonas quentes. Então ele fala para um lado e de uma forma muito elegante ele se desloca até o outro lado para aquecer esse lado. Manteve esse lado aquecido, ele vai voltar daqui a pouco lá no outro lado. Então, eu não estou dizendo para a pessoa fazer um joguinho de ping-pong ou um joguinho de tênis a ponto de cansar a plateia e procurar o palestrante. Apresentando o Oscar, né? Exatamente. Fica pra lá e pra cá, entretenimento. Não é para ficar desfilando, mas vai procurando pontos na sua fala que justifiquem que você se desloque para chegar um pouco mais próximo das pessoas, para subir no palco, para fazer uma dinâmica. Então, ocupar o espaço cênico em uma sala dá ainda mais trabalho do que nas nossas telas, mas também é preciso. Muito bom. João, você tem alguns exemplos assim de palestrantes, palestras que as pessoas podem ver, assistir também, para entender um pouco dessas dicas que você está passando? Nós temos vários mentores em relação à oratória. O que eu digo para a pessoa? Sempre que você for buscar uma dica de oratória, você vai encontrar conteúdos muito difusos, tá? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você está em cima de um palco, tem alguns professores de oratória que definem ou orientam você a escolher 5 pontos fixos pela sala e ir passando os olhares por esses pontos fixos da sala. Eu, João, já não gosto, porque eu acho que deixa muito frio, muito impessoal. Eu gosto de olhar no olho. Então, a minha orientação é olhe no olho das pessoas. Então, consuma o conteúdo do mentor que você queira em relação à oratória. Contudo, faça um filtro ali. Né? Eu acho que você vai sentir, por exemplo, se ele der uma técnica que vai te tornar uma pessoa mais enrijecida, mais fria. Então não vou citar ninguém, vou deixar todo mundo escolher aquela pessoa com quem ele tem a maior afinidade. Porque acho que os próprios oradores, se a gente buscar uma referência, eles também acabam mudando um pouquinho de acordo com a demanda do público. Total. Porque nas bancadas de telejornalismo, a gente via que aquela postura mais séria, neutra, sem qualquer menção de o famoso, né, rosto de Mona Lisa, para Isso. qualquer notícia. E hoje já se aproxima mais do público, né? A pessoa se Demais. permite ser ela mesma na hora de falar. Errei, bate a mão. Que antes você não podia fazer qualquer gesto que denotasse uma coisa fora do roteiro, É né? verdade. E talvez isso nos faça, poxa, eu me encaixei com essa pessoa porque ela também se permite fazer tal coisa que eu tô me policiando para não fazer ou gostaria de fazer, enfim. E às vezes essa pessoa se corrigiu pelo caminho. Tem um exemplo que eu adoro, que é do Mário Sérgio Cortella, que é um palestrante que eu amo. Fofo. Ele diz que a narrativa dele, que é algo individual, só ele fala daquele jeito, ele levou um tempo para chegar àquele nível de narração. Só ele tem. Perfeito, ele achou um atrativo dele,
se encaixou ali e tem seguido desde então. Perfeito, é o jeito dele. Agora, ouvir a opinião do outro em relação ao seu posicionamento é muito bacana. Nos telejornais, antigamente, qual era a posição do apresentador e da apresentadora? Extremamente singelo. A mulher não poderia utilizar os brincos grandes, um colar muito chamativo, para não balançar e não chamar a atenção do público para aquilo e não para a notícia. Hoje em dia tem gente desfilando para lá e para cá no cenário de TV. As cores estão Né? alegres das roupas, bem Exato, diferentes, exato. né? Quando é uma bancada, né, uma mesa como o Jornal Nacional, ainda assim continua algo mais sisudo. Mas eles já se levantam hoje em dia. Eles se levantam, eles vão fazer a previsão do tempo, eles vão fazer, sei lá, os dados da pandemia, né? Então já há algo mais solto. Interessante você falar sobre isso, porque eu estava participando de uma conversa na semana passada e uma pessoa pediu orientação num grupo de profissionais sobre voz. Gente, eu não gosto da minha voz, eu não tenho voz de locutor. Vocês acham que faz diferença no meu trabalho? E nós passamos um dia com diversos profissionais dando opiniões sobre isso, sobre o quão ultrapassado é isso de você ter uma voz de locutor. Que voz é essa? Precisa ser sempre aquela voz que vem das catacumbas e que vai te envolver. Não. As pessoas querem ouvir lá na casa dela alguém com quem ela conversa no dia a dia. Não tem mais aquela Cid Moreira, ele falou que É. eu já imaginei Cid Moreira aqui. Não tem mais o Cid Moreira, o Chapelin. Não, a gente quer ouvir a Bia, a Cintia, o João batendo papo, conversando como eu conversaria no dia a dia. Tem muita gente que se intimida com a voz. Ai, minha voz é muito baixa, minha voz é muito agressiva, minha voz é esganiçada, minha voz é de taquara rachada. Toda voz é bonita, a pessoa saber empregar da melhor forma, né? Então, alguns padrões já ficaram lá para trás. Já para trás. Lá para trás. Por isso que eu recomendo que as pessoas procurem aquela pessoa que dedica e que ela se reconheça na pessoa. Então, por exemplo, eu não vou fazer nenhum curso, mas eu adoro o jeito que o Karnal fala em público. Perfeito. Utilize o Karnal como inspiração. Estude o jeito dele, né? Vai vendo por que ele envolve a plateia, né? Você vai descobrir, por exemplo, nesse caso em específico, que não é a narração dele. Ele tem uma narração uniforme e pausada e lenta. verdade, assim mesmo. Ele fala desse jeito e falando desse jeito, ele faz colocações que você morre de rir. Sim, humor ácido. Ele vem com humor e ele fala exatamente desse jeito. Se você se encaixa nesse padrão, perfeito, consuma o conteúdo do Karnal e se inspire nele. Ah, não, eu gosto de uma pessoa que é mais extravagante. Eu gosto, sei lá, um palestrante que seja extravagante. Tem vários. Vá se inspirar nessa pessoa, comece a seguir o conteúdo dela. Ah, não, eu gosto de alguém que seja mais o meio termo. Eu gosto do jeito que a Cintia apresenta o programa. Aí vou consumir o conteúdo dela, que é a Bia, que o João fala. Então, busque a inspiração que tenha mais acordo com o seu perfil. Eu adorei esse exemplo. Realmente traz a gente dar um giro, né? E buscar e ser criativo e seguir até mais de uma pessoa. Que é Maravilhoso. legal também, né? A gente pega só aquela pessoa também e fala, poxa, ela não tem todos os segredos e tudo que a gente precisa aprender. Eu posso pegar um pouquinho de cada um para ajudar a montar algo para nós, Que né? rico que você fica com tantas referências, né? Maravilhoso. Personagem de filme, a mente já tá indo embora, né? É. Pegar nos filmes, personagens, a gente vai criando. Tem muita coisa isso aí. boa. Hoje com a gente aqui o jornalista, professor, palestrante, apresentador de eventos e sócio da Dynamos Comunicação, o João Paulo Bachega. A gente está falando sobre os desafios da oratória e também temos participação hoje também. Olha, vamos lá falar um oi pro pessoal aqui. A Vamos lá. Sueli 22. Boa tarde, explicação ótima. Estou amando o programa. Olha que bom, Sueli, fico feliz. Muito obrigado. Boa Isso, Eli. tarde. Todo mundo que está mandando aqui também está concorrendo a uma cesta ao final do programa. Inclusive, a gente vai pedir para que você dê o nosso famoso pare para Nossa confirmar Gente, a nossa mandem aí roleta. então. Tem que mandar os nomes nos O comentários. pessoal tá mandando aqui, tá Gente, capricha acompanhando. aí. No WhatsApp, gente, vamos lá. Vamos lá, Maria Antonieta aqui com a gente também. Boa tarde. Estou aprendendo muito com esse jornalista. Para mim, que tenho que ler na igreja, me dá dor de barriga e gargarejo um pouco. Mandou nossos coraçõezinhos aqui, Maria Antonieta. Muito natural, mas não deixe de aceitar o convite para ler.
Com o tempo Olá, você vai Maria ficando Antonieta. mais à vontade. Isso aí. Simone também diz que está aprendendo muito, muito bom, um monte de palminhas. Boa tarde. Luciana Fernandes, boa tarde a todos vocês. Se tiver que falar em público, acho que travo, pois sou muito tímida e sofro muito com isso. Olha, eu acabei de dar o exemplo, meu próprio exemplo. Não acredite nisso. Acredite que você pode fazer diferente e pega algumas dessas dicas e coloque em prática pelo menos uma delas hoje. Sabe o que você pode fazer? Sai pelo bairro e cumprimenta todo mundo que você encontrar no caminho. É Ai, que maravilhoso. absurdo! Imagina as outras pessoas que vão ficar constrangidas por não terem sido tão educadas quanto você. Comece a fazer isso, coloca na vida. Entrou no elevador, seja o primeiro a cumprimentar todo mundo. Na sala de espera do dentista, puxa assunto. Você vai se soltando. Ah, eu não vou ser muito invasivo? Não. O outro que vai ficar constrangido por não ter dado abertura para você primeiro. Faça isso. Olha aí, Luciana, já Olha ganhou lá, uma muitas dica dicas aqui, hoje. lá, em primeira mão. Então, hoje à tarde, ali no bairro, já boa tarde para todo mundo. Isso. Rita Chaves também, boa tarde, pessoal. Eu tenho pavor de falar em público. Para mim, o microfone é um monstro, eu tenho medo dele. Tem algumas Tadinho dos pessoas. microfones. Rita, não é? Olha ele aqui Olha com a lá, gente. Rita. É amigo, microfone, amigo. São aliados. Tem algumas pessoas que se incomodam com a voz reverberando Sim. na igreja, no salão. Gente, pede um horário lá na igreja, vai lá fazer o teste da sua leitura, empresta o microfone do karaokê do vizinho, liga o microfone na sala da tua casa e começa a usar. Não, na garagem, no quintal. Não é um inimigo, ele é um aliado. Olha, aí. boa. E se o vizinho for lá, o que você está fazendo com esse microfone? Venha junto e vamos aprender todo mundo aqui. Agora é Exatamente. sua Senta vez. ele ali e simula uma entrevista. Boa, tá vendo? Parceria com os vizinhos. Luiz Carvalho mandando um abraço aqui também. Ótima terça-feira para nós. A Elza tarde. André, boa tarde a todos vocês. Daniele Freitas, boa tarde. Maravilhoso programa. E olha os joinhas, que delícia. Muito aí. obrigada, pessoal, pela participação. Temos também aqui no YouTube, a Marisa Cunha tá falando boa tarde a todos, paz e bem. Aqui no Boa Facebook, o André Werner, espero ter falado seu sobrenome certo, André. Ele tá falando bom dia, manda alô pra mim. Aí, eu sou de Alto Jequitibá, Minas Gerais. Então, Minas Olha, um abraço pra Gerais, o nosso Minas. abraço para abraço pra Minas. Minas, especialmente pra Alto Jequitibá aí, André. Muito obrigada pela companhia. O Luiz Aparecido Carvalho também falando boa tarde aqui pra gente. E a Grazi Félix também tá falando coração pra todos, queridos. Coração. Grazi, minha sócia. Gente, a gente tem que mandar mais um abraço. Manda. Pro Natal, o pai da Ariana, que tá fazendo aniversário hoje. Verdade, acho que ele está Verdade. feliz o palmeirense 70 hoje, hein? anos. E tá feliz, é verdade. O Palmeiras 70 anos. ganhou a copinha. Parabéns. Parabéns pra Muitas ele. Parabéns, felicidades. seu Natal. Muitos Um anos de beijo. vida. E beijo pra Ariana também, Beijo né? pra Que tá Ariana sempre também. lá na recepção nos ouvindo. A Edna Carmen também falando boa tarde a todos. A Mailde Estanislau. É verdade, é muito, muito importante e esclarecedor esse tema. A Maria Antonieta também falando boa tarde. Muito bom o tema de hoje. A Vilma Fontes aqui com a gente. E a Daiane Caroline falando parabéns, ótimo programa. Sabe por que as pessoas reconhecem assim, gente? Porque falar bem tem muito a ver com a nossa credibilidade. Sim. Nossa, como fulano fala bem. Nossa, como é gostoso conversar com ele. Nossa, fulano, não quero nem chegar perto. Não fala nem oi pra mim. Não olha na minha cara. Eu não ouço o que ele fala. Então, quando a gente fala bem, a nossa credibilidade, a imagem que as pessoas têm da gente, vai lá em cima. Então, falar bem é ter credibilidade. Por isso que as pessoas adoram esse assunto, porque elas começam a fazer uma autoavaliação. E oratório é muito vivo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me autoavalio, porque a gente não pode achar que aprendeu tudo e relaxar. A pandemia fez muito isso, todo mundo ficou em casa, para sair de casa foi difícil. Não relaxem, vamos falar sobre isso, vamos olhar para dentro, que faz toda a diferença. E até muito tempo sem ter o contato com a fala, pode ser que até quem tinha essa habilidade de uma boa oratória se sinta travado. É verdade. Já vi algumas brincadeiras a respeito da máscara, porque a gente acaba ficando puxando ela no nariz, ou fazendo algum movimento com a boca, porque está com a máscara, aí agora fala, poxa, eu vou tirar a máscara, será que eu vou ficar fazendo algum gesto com a boca, com o rosto, eu vou ficar cutucando o nariz? Então tudo isso acredito que faça parte desse recomeço, de estar de novo
construindo a conversa, porque a gente trouxe também muito olho no olho. Porque da Exatamente. máscara, né? A gente É, sorri muito com os olhos, que era algo que a gente talvez não tivesse tão habituado. é verdade. Isso influencia também É a questão na da nossa, não, tratativa da da nossa fala? comunicação não verbal, né? Que é a nossa comunicação corporal. Tem um dado que eu acho interessantíssimo, uma pesquisa que diz que 55% do que a gente diz, as pessoas entendem por meio do nosso corpo. Olha. Olha, é um número 35%. expressivo, assim, É, né? é metade. demais. Mais da metade, né? Mais da metade. 35% é voz. E 7% um slide, um conteúdo que você está mostrando ali, um objeto. Então, 55% é o nosso corpo. Tem gente que só fala atrás do púlpito da igreja ou da tribuna do auditório. Você está escondendo mais da metade do seu corpo e perdendo muita comunicação ali. Então, utilizar o nosso corpo de uma forma efetiva é muito importante. Eu já dei aqui as dicas das mãos, nós falamos dos olhos, olha no olho sempre, até para sentir o que as pessoas estão achando da sua palestra. Se elas estão empolgadas, se elas estão desanimadas, para você dar uma guinada ali no seu conteúdo ou manter a linha que você está seguindo. Então, o nosso corpo entrega muito sobre nós e por meio da análise do corpo do outro, a gente também entende muito sobre o outro. Então, quando a gente olha para uma plateia e a gente tem uma plateia com o braço cruzado assim na frente do corpo, essa posição para quem está vendo pelo Facebook ou pelo YouTube é a posição do búfalo sentado. Parece que a Búfalo pessoa, sentado. parece que a pessoa está brava, ela não está gostando do que Tô você de está birra, falando. não quero falar com você. Tô chateado aqui, ó. Cruzei meu braço para você e vou bater até o meu pé. Se a sua plateia tá toda assim, desconfie do seu conteúdo. Porque as pessoas não estão deixando você entrar. É. Elas estão colocando uma barreira. Agora, se a sua plateia tá ali, relaxada, aberta, tá, tô funcionando, né? E como mudar essa chave, João? Saquei que o pessoal tá de braço cruzado, mas na minha cabeça minha palestra tava Top. legal, tava top. E já tive esse feedback de cara. E aí, A para que rumo primeira eu coisa, faço? gente, um bom orador sempre fala sobre aquilo que entende, tá? Por exemplo, chama um João para falar sobre cirurgia cardíaca. Eu posso ir? Eu até posso. Se eu pegar um livro de cirurgia cardíaca, dar uma estudada com as técnicas de oratória, eu até posso fazer uma palestra sobre isso. Mas o primeiro que levantar a mão e me fizer uma pergunta específica, vai descobrir que eu sou uma fraude. A mesma coisa com mecânica de automóvel ou qualquer outro assunto que não seja da minha área. Mas se eu estou dando uma palestra sobre comunicação, por exemplo, sobre oratória, sobre jornalismo, eu posso sentir que a plateia está entediada e pelo fato de eu ter conteúdo, eu consigo ir para outros lados, né? O duro é você ficar preso na sua sequência e manter aquilo de forma tediosa até o final. Isso é uma catástrofe. Então, primeiro, só fale sobre aquilo que você entenda, porque isso significa que você pode, de fato, oferecer conteúdo para a vida do outro, acrescentar na vida do outro, valorizar o tempo do outro. Você não é uma fraude e vai ter outras possibilidades. O que eu costumo dizer? Um evento, para ter sucesso, uma palestra, não pode passar de 1h30. As pessoas se cansam. E ainda assim, dentro da sua 1h30, coloque diferentes formatos. Então, ok, eu fui chamado para dar uma palestra na feira de profissão da escola do meu filho, feira de profissões. 1h30 é o tempo que eu tenho. Eu vou falar 1h30 para criança? Não funciona. Elas não vão aguentar. Então, eu vou me apresentar. Depois eu vou fazer uma dinâmica com todo mundo em pé, vamos fazer uma roda, sei lá o que a gente vai fazer nessa roda. Depois eu vou passar um vídeo. Então, faça com que o seu tempo seja rico em possibilidades de programação, de forma que você não perca a sua plateia. Então, isso é uma das dicas. A plateia está dormindo? Vamos fazer uma dinâmica. Eu tenho um curso de oratória, por exemplo, junto com a Grazi, que é um dia inteiro. Você aguenta um dia inteiro sentado? De jeito nenhum. Não. A cada tópico que nós falamos, nós paramos e nós fazemos dinâmicas divertidas. As pessoas saem da sala, as pessoas vão para o palco, as pessoas conversam, troca dupla. Então fica um dia que passa assim e ninguém percebe. Então dê uma variada. Ótimo. Eu acho que também vale a gente reforçar que a questão da oratória, nós lemos ali no início do programa de hoje, da questão da técnica, do preparo, para a gente também não olhar só como uma profissão, quero ser um palestrante, e não cair nessa armadilha, entre aspas, de falar qualquer assunto, porque a gente pode realmente não conseguir expressar uma opinião que a gente não está indo a fundo nela.
Então é válido, quero ser palestrante, mas escolher talvez um segmento para você se dedicar a ele Isso. dentro da. Eu costumo dizer, Cíntia, aquela pessoa que opina sobre tudo, desconfie. Sabe, mesmo na reunião de família, no grupo de amigos, aquela pessoa que tem uma opinião, às vezes, na maior parte das vezes, é ácida a opinião dessa pessoa sobre todos os assuntos, porque ela conhece tudo, desconfie, porque geralmente é muito superficial. Então, você se segmentar, você procurar o seu nicho, aquele assunto com o qual você se sente à vontade, é muito importante, porque isso te dá repertório, isso te dá profundidade para que você possa acrescentar na vida do outro, né? Ótimo. E, João, tava pensando aqui enquanto eu te ouvia, falando sobre a nossa última questão aqui, nossa última pergunta, como a gente lida então com esses imprevistos que acontecem, né? Tipo, a plateia tá entediada, porque, por exemplo, eu me imaginei nessa situação, me Uhum, daria nervosismo, com me certeza. daria, me bateria aquela ansiedade, né? De tipo, Uhum, o que eu faço agora, tal. E, lógico, né? Fazendo aí um curso de oratória, sabendo um pouquinho mais, já teria, né? Já teria como driblar a situação, né? Ah, não, vou fazer agora é, uma uma dinâmica, dinâmica, alguma vou coisa. trocar o meu tema, meu tópico, né? Do Uhum, meu tema aqui. Mas como lidar com esse nervosismo se às vezes você não pode fazer uma dinâmica? uhum. Por exemplo, né? Às vezes, eu tô lá lendo na igreja e me bate o nervosismo. Começa a vir até afetar minha questão física, né? Por exemplo, Afeta, Sim, soa a vários minha depoimentos mão. aqui, né, afeta para É, dizer. por demais. exemplo, soa a minha mão, da Uhum. tremedeira, a voz fica trêmula. A pessoa sente o nervosismo pela voz, né? A primeira dica que eu dou, Bia, é que as pessoas ensaiem. Ah, eu peguei uma leitura, eu vou lá e vou fazer agora na entrada da igreja. Se você não é acostumado, as Né? chances de aquilo te colocar numa situação constrangedora são imensas, se você é essa pessoa que fica nervosa. Então aceite, desde que você tenha o tempo para se preparar. E ensaio, gente, para todos, para tudo e o tempo todo. Nós tivemos um orador excepcional que é o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, o dono do iPhone, vamos colocar assim, o criador, a empresa criadora do iPhone. Toda vez que o Steve Jobs ia lançar uma nova geração de iPhones, ele se afastava do comando da Apple e ele ensaiava por dias a fio aquele conteúdo, porque ele sabia que para o sucesso financeiro, para a estratégia de negócio da empresa, aquilo ia ser fundamental. E o Steve Jobs, para quem não conhece, na fase final da vida, ele só usava calça jeans e uma blusa preta. E essas apresentações ele fazia num fundo neutro que só tinha um telão. Ou seja, ele não tinha atrativos de vestimenta, de figurino, ele não tinha atrativos cênicos no palco e ele precisava convencer as pessoas. E ele fazia apresentações extremamente simples, porém impactantes. Uma Verdade. delas, quando ele foi apresentar o MacBook, que é um notebook muito fino que eles têm, ele pegou um envelope que estava do ladinho e tirou o computador de dentro do envelope, a plateia foi abaixo. Extremamente simples, extremamente simbólico e para a estratégia de negócio dele, Ah, arrasou. fundamental. Então, se o Steve Jobs se afasta do comando de uma empresa do nível da Apple, quem é o João lá em Limeira que vai fazer uma palestra que não vai se preparar? Eu vou ensaiar. E o É. que eu falo quando é ensaio? Primeiro, eu vou escrever na íntegra aquilo que eu vou dizer. Porque quando eu digito, quando eu escrevo à mão, eu estou raciocinando e elencando as minhas ideias numa ordem que vai fazer sentido. Depois que eu escrevi, eu vou ler em voz alta. Porque às vezes aquilo que a gente escreve, quando a gente diz, não tem a mesma conotação. Ou sou agressivo, ou resvala em preconceito, ou dá duplo sentido. Então você se ouve. Fez isso? Bota o seu celular, grava um vídeo de você dizendo aquilo. Porque às vezes você está falando algo tão positivo e o seu corpo está falando algo tão negativo. E ali você começa a se corrigir. Aí você escolhe um amigo muito sincero, senta ele e apresenta para ele. É aquele amigo que vai falar assim: olha, João, encaixa mais um exemplo quando você dá tal teoria. Vai ficar mais compreensivo. João, você falou muito naquela história, você fugiu do. Aquela pessoa que vai te direcionar para você saber o que funcionou, o que não funcionou. Não pode ser a amiga ácida que fala mal de todas as suas roupas e não pode ser a mãe Que coruja. defende total tudo. Isso, não pode ser a mãe coruja. Aquela pessoa ponderada, neutra. Você Ótimo. ensaiou, você chega mais seguro. E outra técnica, tente lembrar de todas as perguntas que podem te fazer sobre aquele assunto. É o que fazem os vendedores dos grandes magazines. Eu vou
comprar uma bicicleta, o vendedor já previu qualquer pergunta que eu possa fazer a ele. Se tem azul, se tem vermelha, qual é a garantia, qual é o prazo de entrega, se eu posso pagar à vista. Tudo aquilo, ele já se antecipou. Então, quando eu chego, ele já está seguro. Então, nós a mesma coisa. Eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu vou abordar algum assunto, eu vou tirar uma tarde, vou tentar prever tudo que podem me perguntar sobre aquilo. Então, se eu já ensaiei a minha fala, se eu já ensaiei o imponderável, que são as perguntas, eu chego tão mais seguro, gente. E a chance de você se ver numa situação como essa, da voz falhar, de você tremer, Reduz bastante, né? imensamente. Preparem-se, isso é importantíssimo. Ninguém nasce um bom orador, gente. É com as técnicas de todos os nossos dias. A gente olha aquela referência, até durante a nossa pesquisa de pauta, vimos o exemplo, né, de Barack Obama, Maravilhoso. de Martin Luther King, e lá também menciona, são dias de preparação, são equipes dando esse suporte. Só que a pessoa, além dela falar com esse preparo, ela está falando com o coração ali, algo que ela Exato. acredita. Então a pessoa olha e fala, caramba, foi aqui agora, assim, no estado que tem saiu esse propriedade. discurso. Porque está muito Isso, coerente, né? A fala, a proposta e, claro, a preparação anterior que a gente não vê, que é o famoso bastidor. Exato. Vê só o resultado final. Eu vou dar uma dica para quem nos assiste. Eu sei que a gente já está caminhando para o final. Tem um vídeo do Barack Então. Obama no Rio de Janeiro, gente. Assistam. Ele veio, ele fez uma fala no Teatro Municipal. Vocês acham muito fácil isso no YouTube. Ele fala até português no começo, gente. Uau! Ele cita times de futebol, ele cita nossos cantores, ele cita a nossa natureza, ele cita trechos de música, ele vai brincando com a plateia. Quando você vê, você já está envolvido e ele já está falando de política externa e relações bilaterais. É um orador que faz muita falta, porque o Trump veio e foi um horror em se falando de oratória, Sim. de abraçar o público, de cativar plateias. O Barack Obama é um case de muito sucesso. Martin Luther King, há pouquíssimo tempo nós lembramos o aniversário de morte dele. Pouco se falou sobre o local da morte, sobre o crime, mas o discurso dele do I Have a Dream foi reprisado diversas vezes. Foi. Então o discurso é muito vivo. O discurso de Jesus Cristo. Muito vivo. Aquele homem que hoje nós temos um grande apreço, ele falava para grupos pequenos. E a palavra dele foi tão poderosa que ela está viva no nosso dia a dia até hoje. Então, é falar para grandes plateias também, mas para pequenos grupos, desde que com eficácia. Nossa, o papo tá Com bom certeza. demais, gente. Tem que É parar isso aí. mesmo? É isso Tem aí. que encerrar? E eu acho que outro exemplo muito legal também que a gente estava falando aqui durante o intervalo são as palestras do TED Talks. TED Talks também Bem, assistam olha, no João. YouTube. Gente, que conteúdo rico. A Bia citou aqui. Consuma, não só sobre oratória, né, Bia? Tem muitas áreas lá interessantíssimas também, com foco em comunicação. Assistam, e eu vou dar uma dica de TED Talk, que é a Amy Cuddy. Ela fala de comportamento corporal, ela fala de diferença entre homens e mulheres. É muito rico para a gente se empoderar em relação ao nosso corpo também. Muito rico. O Isso pessoal aí. que quiser procurar na internet, né, no Google, no YouTube, é TED, que é o TED. E tem lá uma variedade de assuntos, e em específico esse da Angie. Amy Cuddy. M se escreve AMYCUDY. Demais. Só pesquisar. Se alguém tiver alguma dúvida, só manda um WhatsApp aqui que a gente manda o endereço, o link e os nomes para vocês. É isso aí, Tem gente. mais pessoal participando aqui. Olha só, Vamos lá. Osminda. Boa tarde a todos. Amando o programa, muito bom. Muitas Opa. palminhas. O Romildo mandando um alô para nós também. Valtiene, boa tarde. Adoro esse tema. Maria Madalena, boa tarde. Que ótimo. Preciso muito melhorar as leituras na missa. Acho que o pessoal vai arrasar a partir de hoje com essas dicas. Todo Vai. mundo vai melhorar bastante Depois já. eu peço para eles comentarem com vocês, vocês me dão um retorno. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, gente. Não, você volta isso aqui aí. para ouvir. Isso, O me chama de feedback, volta. vai Isso. voltar. O feedback do pessoal. E vamos pôr a nossa roleta aqui para ver quem vai ser o Felizardo que vai levar a cesta de Ótimo. Natal. Eu só Vamos lá. vou pedir para você olhe para a Bia, olhe nos olhos da Bia. E pra aí eu não falo ver, pare. e fale o E fala pare, Tá bom, tá exatamente. Vamos lá, Vamos valendo. Pare. Maria Madalena. Ih, Maria Madalena. A Maria Madalena que falou que precisa muito melhorar. Agora ela vai estudar oratória e também apreciar a cesta. Parabéns. Natal, isso aí. Parabéns, Maria Parabéns, Madalena. Maria. Eu vi a cesta ali quando eu cheguei. Maravilhosa, parabéns. Muito bom, vamos até já deixar registrado É aqui. isso aí. Hoje pra a gente teve mandar os dados muitas pra ela. dicas, né? Muitos exemplos aí.
acho que o pessoal vai arrasar mesmo. Eu fico na torcida, não desanimem. Tem algumas situações que nós vamos nos sentir um pouquinho envergonhados, de uma forma mais vexatória, vai acontecer. Isso faz parte do nosso aprendizado, porque às vezes nós chegamos num ambiente completamente estranho, mas não deixem que isso combata toda a sua preparação ou o que você tem de meta na vida. Siga em frente. Eu estou à disposição também nas redes sociais, caso vocês queiram dicas específicas. Meu Instagram é @jpbachega. O Bachega é com X. Me mandem as dúvidas específicas que a gente conversa por lá. Ou pelo da minha empresa. Posso passar? Pode sim. Dinamus Comunicação. Dinamus com U Comunicação. A gente está à disposição também. Já voltaram os cursos? Nós estamos esperando essa nova onda dar uma acalmada. Nós estamos com uma lista de espera muito expressiva de toda a pandemia ainda, que a gente tem que montar as nossas turmas. Nós fazemos cursos com no máximo 20 alunos, para dar para trabalhar cada um em específico, mas isso não impede que as pessoas nos procurem e deixem os nomes. Tá bom? Perfeito. Então, o Beleza. pessoal estiver interessado, só entrar em contato então pelas redes sociais. E amanhã, gente, teremos aqui um bate-papo com a psicóloga Larissa Faco. E a gente vai falar sobre o fenômeno dos influencers mirins, o impacto da infância diante da tecnologia, do uso do celular, se isso é positivo, negativo, como é o envolvimento das crianças nesse tema. Então fica o convite para o pessoal acompanhar aqui com a gente amanhã a psicóloga Larissa Faco. Isso aí, gente. E temos umas últimas participações também, ó. A Ângela Melo Oliveira aqui no Facebook, ela tá dizendo muito boas dicas. Amei quando eu fui ler a primeira vez. Amei quando fui ler a primeira vez, creio que na missa. Fiquei muito nervosa, mas enfrentei e consegui ir até o final, graças a Deus. Eu percebi que quanto mais eu faço a leitura na igreja, mais me sinto segura. Foi muito bom. importante as dicas. Maravilhosa, isso mesmo. Que exemplo bom. E a Edna Carmen também falando do programa maravilhoso. E por enquanto é isso que a gente tem de participações. Fiquei Temos algumas... lisonjeado com Muito todo mundo, né, obrigada, que apareceu João. aqui com essas dúvidas todas O e as papo é participações. muito gostoso. Obrigado a vocês pelo convite. É Muito sempre obrigada, muito João. bem-vindo. Obrigada Obrigado. pela Volte gentileza mais de estar vezes. conosco. Eu fiquei muito feliz, uma alegria estar com vocês de novo aqui na rádio e conversando com tanta gente bacana. Gratidão imensa. Muito obrigada, Obrigado. viu, João? Um abraço, gente, e fiquem agora com o Toca Brasil. Isso aí, muito obrigada, pessoal. Até amanhã. A Magnífica apresentou Painel Magnífica. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para diminuir o tempo em comportamento sedentário. Manter o corpo em movimento é sempre bom. Por isso, vou te dar 5 dicas ótimas para aproveitar melhor aquele tempo em que gastamos pouca energia. Dica 1. Se você permanece sentado por